Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo. Em o nome de Jesus, coloca tudo no lugar certo. Que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa, dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde, em nome de Jesus Cristo. Receba a saúde, receba a força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz. Eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias. A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural. Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só. Câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus, porque Deus tem sido tão bom. E às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa,
quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então, a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia. E então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil, mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira, eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem, não tenho um cliente para essa casa, eu preciso vender, eu não tenho cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem. Todos sentassem. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então, aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade. Deus pode fazer um milagre. Deus pode trazer a saída para essa situação difícil. Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho, Ele fazer algo impossível?
Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas, nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12.000 pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, o milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Deus está, sabe, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, sabe, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, sabe, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande. Em nome de Jesus. Talvez, sabe, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12.000 famílias. Deus é Deus. Deus é Deus para
para abençoar, Deus é Deus para tornar algo grande, Deus é Deus para elevar, Deus é Deus para movimentar as coisas e nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo, Deus pode fazer muito além, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. A abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, o homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito. Está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, sabe? Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo, me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo, e é sobre isso que eu quero falar. Ok? Então, se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E também, cada um desses devocionais tem uma oração, cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você, e quem adquirir 2, certo? Até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse aqui, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com pérolas Dreams. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma.
Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres. Amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar. Amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração. E você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa. No nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare. No nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa ou essa família está enfrentando. E eu dou uma ordem mal, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e saia no nome de Jesus. Que amarras caiam por terra, que toda ceguez de entendimento, que todo tipo de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Oro pela restauração de famílias, pela restauração de casamentos, pela restauração financeira, pela restauração espiritual. Oro, Senhor, para que essa pessoa, ela e toda a sua casa, tenham uma experiência sobrenatural com Cristo. Que a luz de Cristo ilumine essa casa, que a luz de Jesus ilumine este lugar. Nós invocamos o nome de Jesus aqui. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração, chame por Jesus agora. Chame, invoque o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente. Declaramos saúde, declaramos a restauração completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, a restauração de movimentos, que toda infecção, todo problema no sangue, todo problema nos órgãos, rendam-se a Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração total nos órgãos, uma restauração total no sangue, uma restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres. Abre portas e traga oportunidades a nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa e que neste lugar resida a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus, nosso Senhor, quiser, estarei aqui junto com vocês ao vivo, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e que o Senhor guarde a ti e a todos da tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa família. Te pedimos, Pai, entra com intervenção, entra com grandes respostas, entra com liberação do céu. Também oramos, Pai, para que tudo aquilo que luta espiritualmente contra nós, toda oposição, por meio de inveja, por meio de rejeição, por meio de palavras contrárias, por meio de pessoas difíceis e duras de coração, que o Senhor nos dê o livramento. Pedimos, Pai, cobre a nós e cobre a todos da nossa casa com o teu precioso e poderoso sangue, Jesus. Invocamos a presença de Jesus Cristo, sim, chamamos pela presença do Espírito Santo também aqui. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor agora e leve embora, Senhor, toda agonia de alma, toda angústia, todo aperto no peito, toda dor na alma. Também oro, Senhor, por consolo, por aqueles que perderam entes queridos,
por aqueles, meu Deus, que estão arrasados por alguma situação difícil que estão vivendo, que o Senhor traga um ânimo novo sobre essa pessoa, o Senhor dê força a ela, o Senhor a capacite para que ela possa viver o extraordinário do Senhor na vida dela. Toque-a com o teu poder, toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Envolva-nos com o teu poder, Senhor, envolva-nos com o teu poder e envolva-nos com a graça maravilhosa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Você é muito bem-vindo aqui nessa oração da noite. E hoje, no final, nós vamos fazer 2 declarações proféticas. Estamos fazendo isso durante todo esse final de semana. Hoje, pela manhã, começamos a oração com 2 decretos proféticos. Agora vamos liberar mais 2. Amanhã, no sábado também, pela manhã e à noite. E no domingo, nós vamos fazer de manhã, na live das 9, que vai ser a transmissão da nossa reunião, e também na oração das 18. E cremos no poder de uma declaração profética. Serão 3 dias. Eu convido você a não quebrar e receber toda essa palavra, toda essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha só, recebi o testemunho da Diná e ela escreveu assim pra gente: hoje eu venho agradecer a Deus pela cura que Ele me deu. Jesus me curou de um caroço no seio. O caroço desapareceu, não sinto mais dor. Fiz meu pedido de oração aqui e também participei da campanha Carta para Deus. Estou muito agradecida ao meu Deus e também aos intercessores. Deus abençoe, Diná. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há ninguém como Ele. Maranata. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Deus me deu uma palavra, quero compartilhar com você. E você que está entrando aqui nessa live, manda aí já para 10 pessoas ou mais, certo? Eu tenho ensinado aqui, falei inclusive hoje, nós queremos muito ser abençoados. Amém? Eu quero ser muito abençoado aqui. Eu sei que você também quer ser muito abençoado. Mas nós não podemos ficar, gente, com a bênção só pra gente. Deus nos colocou aqui também para abençoar outras pessoas. Então não seja o tipo de pessoa que só recebe. Como é que você se sente se só você receber? Né? Nós temos que aprender a compartilhar, a ser bênção na vida de outros. Porque eu estou sendo abençoado, eu quero abençoar. Por que eu quero que Deus me dê mais? Para que eu também possa dar mais, para que eu também possa abençoar mais. Então pega o link dessa oração e compartilhe agora. Manda nos grupos de família, manda para amigos, manda em grupos de intercessores. Me ajude a compartilhar. Deus te recompensa poderosamente. 3 atitudes que vão acelerar a sua vida. É essa a palavra de hoje. Em Mateus 9,17 a Bíblia diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se perderão. Mas coloca-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Você não pode ter uma vida plena com atitudes limitadas. Então a primeira atitude que você tem que tomar é renovar a sua atitude. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Não vai dar coisa boa. Ao contrário, vai dar errado. Vai ter prejuízo. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós temos que renovar a nossa atitude. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa negativa. Eu não posso ser a mesma pessoa que vivia no pecado antes. Agora eu conheço a verdade. Eu conheço a luz. Eu não posso mais viver, mirando como eu mirava antes. Eu não posso mais perder as estribeiras como eu perdia antes. Eu preciso ser uma pessoa alinhada com Deus. Eu preciso ser uma pessoa com novas atitudes. E daí a gente ouve às vezes as pessoas falarem e agirem, né, com a síndrome de Gabriela, né, como se fala, onde as pessoas dizem: eu sou assim e quero continuar sendo assim e não vou mudar. Bem,
eu quero declarar que você pode mudar. É só você querer. É só você buscar a Deus e pedir essa ajuda para o Espírito Santo. Eu conheci pessoas muito bravas na vida. Eu conheci gente que era muito, eu posso dizer assim, descontrolado emocionalmente. Partia mesmo para o ataque. E depois de um tempo, essas pessoas tiveram um encontro com Deus. E eu vi o comportamento delas mudar. Eram pessoas mansas, eram pessoas calmas. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito violento. E a Bíblia nos diz que ele, depois que teve um encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra. Você deve lembrar daquele episódio onde ele viu alguém do povo dele sendo maltratado, injustiçado por um egípcio. Moisés foi para cima desse egípcio e acabou matando ele. Ou seja, não se controlou, foi para cima, acabou matando, teve que fugir. Então, nós vemos que nós não podemos ter uma atitude, sabe, rebelde, de pensar assim, não, eu sou assim, casou comigo assim, vai viver comigo assim e sempre vai ser assim. Não. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar o nosso comportamento e em Cristo Jesus vamos vencer. Amém? Essa é a atitude certa que nós precisamos ter, é a atitude certa que eu preciso ter, é a atitude certa que você precisa ter. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis. Tudo o que precisamos é nos colocar diante de Deus e crer que Deus vai agir na nossa vida. Amém? Então, eu quero que você preste atenção na segunda atitude que todos nós precisamos ter. Mateus 9, versos 21 e 22, pois ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar em sua roupa, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou. Pare de se concentrar em pensamentos negativos e destrutivos que mantêm você estagnado. A Bíblia diz aqui que essa mulher do fluxo de sangue, ela declarou para ela mesma, se eu tocar nele, eu ficarei curado. Nós precisamos ter uma atitude assim de fé. Eu vou fazer isso e Deus vai me ajudar. Eu vou começar nesse novo emprego e eu vou ter sucesso. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude para frente, de que as coisas darão certo. Eu não posso pensar no negativo. Eu não posso começar a ser pessimista e em acreditar que o pior vai acontecer. Nós sofremos por antecipação. E sabe, perdemos muito tempo, muita energia e muita saúde nos preocupando com coisas que não vão acontecer. Então nós temos que confiar em Deus, porque se sabemos que Deus está na nossa vida, então sabemos que Deus também vai antecipar a maldade contra nós. Ele vai antecipar aquilo que vem contra nós, Ele vai ser o nosso defensor. Ele está à nossa frente, Ele é o nosso escudo. Então eu preciso ter uma atitude de fé, lembrando que a fé, ela é um escudo, e o escudo vai sempre à frente, a espada, que representa a palavra de Deus, e o escudo da fé vai à frente da minha armadura. O escudo vai na frente. Ou seja, eu não posso colocar o escudo para trás, porque daí ele só vai proteger as minhas costas. Mas, se eu crer que o Senhor está me respaldando e usar o escudo da fé, eu irei prevalecer contra os meus adversários. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Use seu escudo da fé, tenha atitude de fé, reaja pela fé, acredite que Deus está na sua vida. E a terceira atitude que nós devemos ter para acelerar a nossa vida é a atitude de sair de qualquer tipo de cativeiro espiritual e de prisão espiritual. No Salmos 42, verso 11, a Bíblia diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida? Você sabe, nós não podemos permitir com que o desânimo, as tristezas, nos coloquem num lugar de prisão, nos coloquem num lugar onde ficamos cativos por aqueles sentimentos. E daí vem as batalhas na mente, e daí vem a incerteza, vem a insegurança, vem a rejeição. Comece a esperar por portas de oportunidade e elas se abrirão. Não deixe o diabo roubar a sua esperança. Quem permite que o diabo roube a sua esperança entra num cativeiro de nível espiritual terrível. Por isso, reaja, saia disso, saia dessa depressão, saia dessa dor de alma, pare de remoer o que fizeram para você. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de um advogado, mas, sabe, desliga desse pensamento, saia dessa prisão que o inimigo quer manter você aí, pensando sobre isso a todo tempo, e você fica remoendo na mesma ideia. Sai disso. Você sabe que muitas coisas erradas as pessoas fazem quando elas começam a remoer o que fizeram para elas. Elas não andam mais, elas estagnam e muitas vezes reagem de forma equivocada e destrutiva. Mas se você buscar o Senhor, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Pega aí essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, como uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Agora, nós vamos declarar o Salmo 91 e depois de declararmos o Salmo 91, nós vamos fazer nossas duas declarações proféticas. Amém? Estamos aqui fazendo, eu creio muito nesses decretos que nós vamos liberar aqui, você vai concordar em espírito junto comigo, e eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. E domingo agora, neste domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com chuva ou sem chuva, às 9 horas da manhã. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vem estar conosco, vai ser um prazer lhe receber, tá bom? Vou transmitir ao vivo, vamos ter declarações proféticas ao vivo também, vai ser maravilhoso, amém? Glória a Deus. E olha só, deixa eu mostrar para você nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá? Dentro dos dois livros, o total são mais de 700 orações para você fazer comigo, para você fazer antes de dormir, tá? Para você dar de presente para alguém. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.ministra7.com.br. Você quer andar mais perto de nós? Quer caminhar mais perto? Quer estar por dentro dos nossos eventos? Quer participar, né, de uma escola online que você pode fazer em qualquer parte do Brasil e do mundo? Então vem ser meu aluno na Academia Quindo Global. Você pode se inscrever lá no meu site www.ministra7.com.br. Hoje, líderes de grandes empresas, pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, me acompanham dentro da academia, são meus alunos, são meus mentorados dentro da academia e estão sendo, tenho certeza, muito abençoados. Temos eventos dentro da academia, é maravilhoso, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá lá no meu site e vamos andar juntos em nome de Jesus, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos fazer nossas declarações. Quando eu acabar as declarações, eu vou fazer a oração. Amém? Mas lembre-se, eu quero muito que cada um de vocês compartilhe com 10 pessoas ou mais. Porque nós não podemos só receber, nós temos que aprender a semear na vida de outras pessoas. Ok? A semeadura é um princípio espiritual. Não tem como você colher sem plantar. Então pega aí depois essa oração, tem um botão aí que é o botão compartilhar. Quem está pela televisão vai ter que entrar pelo celular para depois compartilhar, tá? Mas quem está aí pelo celular ou pelo tablet, certo? Consegue compartilhar, certo? Vamos para a primeira declaração. Se você puder, levanta suas duas mãos. Se estiver dirigindo, fica só com uma mão levantada, ou melhor, fica com as duas mãos no volante, melhor ainda. Fica com as duas mãos no volante que eu vou profetizar sobre você. Você só concorde, você só diga, eu concordo em nome de Jesus. Amém? Hoje, em nome de Jesus, quebramos o poder de todo o cansaço. Declaramos que toda entidade maligna do inimigo está impotente para roubar a sua resolução e a sua determinação. Invocamos as hostes celestiais para que guerreiem em seu favor, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor lhe dê força sobrenatural, para que você possa se manter firme. Você subirá com asas de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não desfalecerá. E declaramos que você está completamente coberto de fé e poder. Você não se cansará de fazer o bem, você perseverará e concluirá tudo que o céu lhe deu para fazer, sem desistir ou ceder à pressão. Declaramos que a sua colheita não lhe será roubada, em nome de Jesus. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Segunda declaração, neste momento decretamos que você está livre e liberto de todo o fardo pesado que tenta te oprimir. Declaramos o nome de Jesus que você recebe jugo leve e suave por meio de Cristo, que te capacita a se levantar e viver em plenitude de liberdade, paz e alegria. Em nome de Jesus amarramos toda a mentira do inimigo que tenta te fazer acreditar que você jamais se libertará do peso da aflição. Ordenamos o nome de Jesus que toda opressão demoníaca seja retirada agora da sua casa, da sua família. Declaramos que de acordo com Naum 1:9, seu tempo de aflição chegará ao fim e não se repetirá, e aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Declaramos alívio e libertação do fardo criado pelas exigências da vida. Declaramos isso sobre você e afirmamos que se manifesta e repousa a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida agora. Meu Deus e meu Pai, cobre com o teu sangue a vida de todos aqueles que estão, Senhor, nesse tempo profético buscando grandes respostas. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Declaramos saúde sobre ela, vida, paz, excelência. Que o Senhor rompa caminhos que estão fechados e traga liberdade àqueles que estão em cativeiros espirituais. Que essa pessoa seja livre de todo pensamento negativo, seja livre de toda perturbação, de toda opressão, que haja livramento, que a vida de Deus se manifeste. Toque-a com o teu poder, Jesus, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Eu oro por um novo ânimo, eu oro por um despertar, eu oro, Senhor, por um avanço, e oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que a mão de Deus seja sobre a tua vida, que a mão de Deus seja sobre ti e que tudo que você fizer prospere. Que o Senhor te dê avanço, que o Senhor te dê alegria, que o Senhor te dê fortalecimento espiritual no nome de Jesus Cristo. Receba de Deus, receba um novo ânimo, receba o toque do Espírito agora sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que você tenha a paz de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você acredita, compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui com vocês. Não vamos quebrar. 3 dias de decretos proféticos. Paz, prosperidade e avanço na tua vida. Até mais.